Falemos sobre segurança pública da ótica da política, neste universo que somos operadores do direito. É preciso, penso, no Brasil, confuso como parece estar a nação, com todos os assuntos, a falta de projeto, faz com que a nação brasileira esteja desorientada, para ficar numa expressão eufemística aqui, para não dizer aquilo que eu sinto mesmo. A República, na minha opinião, está sofrendo uma agonia absolutamente ameaçadora do futuro da nossa nação. E entre mil temas, avulta a questão da segurança pública. Veja, aqui parece que a confusão pede mais do que em qualquer outro setor uma metodologia, uma centralização do debate. Porque, deixe que lhe explique essa urgência com a qual estou hierarquizando esse tema, que não é o meu tema predileto também. Eu ando mais debruçado sobre os assuntos da economia do Brasil, porque creio que aí está a solução estratégica para tudo mais. Mas me angustia muito como cidadão, como homem público, como pai, como avô, não é? Como cidadão, uma pessoa que convive na cidade, que não gosta de andar com segurança, não é, me tolhendo os passos, enfim, o que tem acontecido. Na verdade, é um tormento grave, porque há uma percepção a mais vária em relação a este assunto. Para nós outros da classe média ou a pequena burguesados e tal da riqueza, que não podemos nos dar o trato do carro blindado, do segurança ostensiva, etc., etc., aquilo que parece ser o mais grave problema, a mais grave ameaça é o assalto, é o roubo, 157 na nossa casa aqui, ou 155. Isto acaba formando uma opinião equivocada, na medida em que, para o aparelho de segurança do Estado, lato sensu, Polícia Federal, polícias estaduais, civil e militar, polícias municipais, as guardas, etc., etc., está muito longe na hierarquia de prioridades preventivas ou repressivas desse aparelho de repressão, ou desse aparelho de segurança pública, estas figuras que afligem a classe média, a pequena burguesia ou os estratos mais ricos. No universo popular, e eu falo do particular, nossa capital, para extrapolar para uma realidade que está acontecendo no Brasil inteiro e está tomando um nível de maturidade absolutamente ameaçador da República. Não pensem que há qualquer exagero nesse meu argumento, que é o domínio territorial das facções criminosas, do crime organizado, sobre a estrutura das cidades. Não são mais só as grandes cidades. Todas as médias cidades, as cidades de porte médio do interior do Brasil e as capitais estão dominadas, não estão em processo de dominação. O particípio passado é o verbo correto, estão dominadas por facções criminosas. Em alguns lugares, esse domínio fez-se de tal forma hegemônico pela exacerbação da violência e do terror, ou por acordos, infelizmente, mediados por ação ou omissão de autoridades, uma facção só reina, São Paulo, Rio de Janeiro. Porém, por aí afora, não se pacificou esse domínio. E o terror, por exemplo, em Fortaleza, é o concurso de 3 facções criminosas e uma 4ª emergindo. Eu tentarei não mencioná-los os nomes, para que não se faça, né, a propaganda do qual também vivem, porque o elemento dominante dessas facções é o terror. E o terror usa o psicossocial, usa o elemento psicológico e a propaganda como elementos de afirmação da sua força, da sua iminência sobre as nossas populações desvalidas. 3 facções, cada qual mais violenta. E só para vocês terem uma ideia da concretude do que eu estou falando, a política prisional brasileira traveste-se, nós estamos falando entre colegas, de um equívoco que foi implantado entre nós pelas forças de quem não se suspeitava viesse tal iniciativa. As forças ditas progressistas, as forças mais à esquerda no espectro ideológico, que na redemocratização do país acabaram dando as cartas. Dou um exemplo prático. Lei 11.343, se não me falha a memória, doutor, me corrija aí, né, se eu não estiver falhando a memória, mas é a lei antidrogas. Copiada dos americanos, dos norte-americanos, em pleno governo Lula,
era, acredito, o ano 2006, se eu não me engano, tomou o Brasil naquela data com uma população carcerária inferior a 300 mil pessoas. Hoje, a população carcerária já passa de 1 milhão de pessoas. Se nós tomarmos em conta os mandados de prisão em aberto, nós podemos falar em 1.200.000 pessoas. Ora, a população brasileira, a demografia brasileira, nem de longe evoluiu nessa proporção. Por que a população prisional evoluiu tão violenta e aceleradamente? Pelo grosseiro equívoco que nós importamos, entre outros tantos grosseiros equívocos, da realidade norte-americana. E hoje, essa população carcerária tem um perfil, aproxima-se de 70% o perfil de quem foi aprisionado pela lógica dessa lei, que são jovens, negros, caboclos, pobres das periferias do Brasil. Não é coincidência que nesses 20 anos, 18 anos, 17 anos de vigência dessa lei, as facções criminosas tenham tomado sede de forma orgânica e praticamente institucional no país. Por quê? Porque o exército de reserva e, em seguida, o exército operacional dessas facções criminosas é essa população, cujo primeiro crime não teve nenhuma característica de violência, foi o transporte de pequenas quantidades, não sejamos ingênuos, não é usuário, para que nós não cometamos a ingenuidade, mas aquilo que se convenciona chamar no jargão da periferia de avião. Então são garotos bombardeados por tudo quanto é de buraco que há na sua cabeça, por uma cultura de consumismo, ao qual também a esquerda brasileira aderiu. O que vige entre nós é uma espécie de nacional consumismo, perdeu-se completamente a virtude do debate republicano, da disputa pela igualdade de oportunidades, da superação da miséria, da pobreza e das suas sequelas, entre elas a violência, a doença, a deseducação, a sofisticação tecnológica. Tudo isso se perdeu para que haja um massivo, permanente, sistemático bombardeamento da cabeça do jovem e de nós todos, que fez com que, é minha reflexão por primeiro, esse componente psicossocial do problema da segurança, sem cuja inteligência, quero crer, não teremos como mudar a institucionalidade, a política, as prioridades orçamentárias e a ferramentaria tecnológica que é o itinerário que eu pretendo percorrer na noite de hoje, honrando essa oportunidade muito honrosa para mim de voltar na minha casa. Veja, bombardeia-se todo mundo, o jovem especialmente, com a ideia de que ser feliz não é mais uma busca que se faz na dimensão espiritual, subjetiva. Não estou falando de religião, estou falando do amor romântico, da poesia, da insurgência revolucionária que encantou, por exemplo, a minha geração. Nós enfrentávamos uma ditadura e éramos felizes. Por quê? Porque nós nos sentimos potentes para vencer não só a ditadura, mas tudo o que parecesse ser opressivo, injusto, desigual na nossa geração. E olha que eu mal terei 65 anos, estou no plano ainda de viver mais um bocado. É uma coisa que eu vi acontecendo, a mudança do locus aonde nosso sentido de viver, que é buscar a felicidade, ainda que não seja reflexiva essa atitude, mas nós todos estamos na vida buscando ser felizes. Antigamente, até uns 20 anos atrás, a felicidade se buscava nesse ambiente subjetivo, espiritual. Hoje, ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente encantadora que se nos oferece por tudo quanto é de mecanismo de comunicação, nós damos conta de praticar com a renda sempre apertada de que dispomos. Imagine o que é a esmagadora propaganda consumista sobre as periferias. E o garoto que deseja ter um iPhone, que deseja ter um tablet, que deseja ter um videogame, que deseja ter um tênis, uma camiseta de marca, etc., etc., que são os elementos simbólicos desse padrão do nacional consumismo, e não tem nem remotamente a si, nem sua família, renda para isso. É toda uma geração de frustrados, e só tem um setor que está oferecendo para ontem, aqui e agora, objetivamente uma renda completamente ilusória, mas é assim que parece ser a renda da distribuição da droga. E aqui começa, então, o equívoco das autoridades. Este é o fenômeno popular de massa. E como não aconteceu ontem,
está se sedimentando entre nós há quase 25 anos, coincidente com o estamento da democracia no Brasil, o que já é tempo de nós refletirmos, a inconsequência da democracia para o viver mesmo do povo, seja na grande questão econômica, o país parou de crescer, seja nas especializações do viver popular, por exemplo, na questão da segurança pública. E aqui há explicações bastante, vamos dizer, ridículas, se não fossem trágicas, e é que a geração que lutou contra a ditadura, que está mandando no país hoje, que redemocratizou o país e por isso merece nossos encômios, que é uma palavra que os bacharéis em direito gostamos de usar, nossos elogios, nossos aplausos, mas essa geração gerou uma dominou-se, apropriou-se de uma aversão psicológica ao assunto de segurança. Porque segurança, para nós, naquela data, era a repressão a serviço da ditadura. Talvez, essa é uma hipótese que eu estou sustentando, não haja sensibilidade nos estratos superiores do decidir político no Brasil para esse grande e massivo, popularmente massivo, drama que é a percepção do povo de que a violência e a insegurança campeiam e que a impunidade é o prêmio para a violência impune. Pois bem, vamos ao prático dessa consequência, a orçamentação. Se no psicossocial você tem um problema em que a percepção de segurança para a burguesia é a ameaça ao seu patrimônio, e para o povo é o terror do domínio territorial, num verdadeiro baronato pelas facções criminosas, e como este é um fenômeno que tomou sede há mais de 20, 25 anos, nenhuma institucionalidade, nós somos bacharéis em direito, estamos estudiosos, estudantes do assunto, nenhuma instituição nova se criou para fazer face a essa inovação do fato social e político. Nenhuma inovação, a não ser essa impertinência a qual eu atribuo, ainda que, claro, involuntariamente, a produção do exército de reserva das facções, que é a repressão do jovem negro pobre por crimes não violentos no primeiro momento. Mas na hora que ele é apenado, porque transportava 200 gramas, 300 gramas, meio quilo de droga, ele vai para a universidade do crime. E na primeira noite, para quem conhece a vida como eu sou obrigado a conhecer, na primeira noite no presídio, ou ele se filia na facção ou vai ser serviciado ou morto. Mas o terror não é a única ferramenta para transformar em complexa a questão e não permitir demagogias fascistoides que têm oferecido soluções mágicas para esse gravíssimo problema brasileiro. Porque o terror aprendeu a fazer também clientelismo. Hoje, aquilo que é o colapso da seguridade social, a inoportunidade do jovem ascender socialmente e acessar o padrão de consumo ao qual ele aspira, é coadjuvante deste esforço o crime organizado, a facção criminosa. Não sei se todos aqui sabem, mas é uma espécie de seguro-prisão para os faccionados. E para aqueles que não forem, vamos dizer, afiliados a uma facção, ele vai ter que se filiar. E ao se filiar por terror, ele vai ter a cobertura de uma espécie de previdência social que está se organizando. E como faz 20 anos, 25 anos que está fazendo, o esforço econômico disso já está buscando a lavagem desse dinheiro, a legitimação desse dinheiro. E são obviedades que acontecem na barba, debaixo do nariz de nós outros, os tomadores de decisão na política brasileira. Vans, igrejas falsas, postos de gasolina. Por quê? Porque tem uma característica, são setores que atuam com dinheiro em espécie e são caminhos de simplificação grosseira. Porém, há um outro drama mais grave ainda, e é que há 20, 25 anos, tomado sede no Brasil de forma aparentemente impune, falo organicamente, nós estamos agora assistindo um esforço das organizações das facções criminosas de se infiltrarem na política, que tem uma permeabilidade absoluta, dado que é um voto popular. No Rio de Janeiro, por exemplo, já é absolutamente central a presença das facções no comando do Estado. Mas não pense que nós vamos assistir essa notícia do Rio de Janeiro pela televisão. Aqui também já está acontecendo. E não é trivial. Mas quando a gente conversa no bar,
quando a gente pode andar na rua sem pedir licença para entrar em bairro nenhum, porque eu ganhei esta faculdade de tanto lutar, de tanto trabalhar, de tanto resolver problemas do povo, eu ainda consigo passar sem ser importunado. E sentado há uma retórica absolutamente venial, em que até uma nova língua, George Orwell, 1984, está surgindo. É assim, é trivial. Não, isso aqui é da facção, isso aqui é da turma. Como é o nome mesmo, Gardel, que falam? Né? Dizem assim que tem 6 vereadores que já são, né, interessados. Estou provocando o presidente da Câmara aqui, e ele jamais vai saber quem são. Jamais vai saber quem são. Outro dia, um queridíssimo amigo meu, dono de um restaurante em Fortaleza, se tem uma pessoa doce no planeta Terra, é essa pessoa, saiu no jornal fotografado com um chefe de facção. Por quê? Porque o chefe de facção não tem um neon na testa dizendo, eu sou o chefe de facção. Ele não mora na periferia, como a mistificação dos programas policiais Mundo Cão do meio-dia, que é um atraso de vida para a nossa sociedade, não é? Fazem parecer acreditar. Não, esse cidadão morava no Alphaville, saía e entrava em casa de helicóptero e foi assassinado espetacularmente, porque o piloto de helicóptero, não sei se vocês acompanharam essa notícia, o piloto do helicóptero foi subornado por um desafeto dentro da facção e foi justiçado com requintes absolutos de crueldade, porque a linguagem do terror precisa disso, e ele andava nos restaurantes de Fortaleza. Pagava a conta das pessoas, era um gente boa, como a gente diz, não é? E podia ser fotografado comigo, com Hernando Barreira, ou com qualquer outro que frequente os lugares da cidade. Não é trivial o assunto do que nós estamos tratando, mas eles estão avançando. Estão avançando para introduzir pessoas nas universidades, introduzir pessoas no Ministério Público, introduzir porque o suborno é a etapa tosca. Por que não mandar para lá alguém de carreira, alguém de nascença? Se é impune, se não há um desenho institucional, enfim. E aqui está a etapa preparatória da fase seguinte do meu raciocínio. Se é assim, por que a sociedade, através do aparelho do Estado, não reage com a devida proporção? Aqui nós precisamos entender. Primeiro, o aparelho de prevenção e repressão é constituído de trabalhadores, cujas famílias moram no ambiente territorial das periferias. E, portanto, a família do policial militar, especialmente, a quem toca a prevenção, precisa desenvolver, como todas as outras famílias avizinhadas, um modo de convivência, um modo de suportar o terror, um modo de conviver mesmo com o terror. Isso no Rio de Janeiro é flagrante. As pessoas no Rio de Janeiro se gabam, por exemplo, eu chego na Rocinha para fazer uma visita como candidato em campanha. Primeiro, 100% dos assessores dizem, não vá lá não, doutor, isso não vale a pena. Não vá no Alemão, não vá no Céu, não vá... Ou seja, só pode ir no Leblon, porque na periferia está tudo dominado. Que é também uma expressão que vem de lá. Né? Está tudo dominado. Mas eu vou. E eu subo na Rocinha. Tudo cearense, tudo conterrâneo e tal, quem não é filho de cearense e tal. E eles se gabam. Eles se gabam de dizer, o chefe disse que o senhor aqui está em casa. O senhor pode ficar tranquilo que o senhor está em casa aqui e tal, porque ele é filho de cearense, isso é o bem-te-vi, filho do pai que nasceu em Ipueiras e que falou para ele que eu fiz tudo que aconteceu lá em Ipueiras e tal. Caso concreto que aconteceu comigo na Rocinha, na campanha. Por que as coisas estão desse jeito? Porque, acreditem, se isso é um flagelo popular, para os políticos isso parece ser uma questão insolúvel. Por quê? Porque os políticos brasileiros estão dominados nessa quadra da vida brasileira pelo deixa para lá, pelo deixa por menos, pelo vamos fazer o que é possível. E fazer o que é possível, repetindo o trivial, repetindo as instituições, repetindo a orçamentação, repetindo a tecnologia envolvida na estrutura de compreensão e enfrentamento do crime, não tem uma menor chance de funcionar. Aparato, bala perdida, caveirão subindo o morro, polícia fazendo zoada, acreditem. Tudo isso é espetáculo para fazer de conta para a opinião pública que o governo, os políticos estão preocupados com o assunto. Por quê? Porque isso não resolve nada. Se resolvesse alguma coisa, o lugar mais seguro do Brasil era o Rio de Janeiro.
e todo mundo sabe que rivaliza com Fortaleza, com Salvador, como um dos lugares mais violentos e dominados por essa realidade. Aqui o que importa é, penso eu, mudar radicalmente, primeiro, a institucionalidade. Na minha mente, nós temos que revogar pura e simplesmente a 11.343, falar claro sobre descriminalização da droga, claro, e se não quisermos enfrentar as interdições morais, religiosas, afetas ao tema, há países que nos dão exemplos práticos. Eu estou muito interessado em replicar no Brasil a experiência de Portugal, que é um país tão católico, tão cristão quanto nós, e que resolveu o problema tangenciando o debate moral, religioso sobre esse assunto. Não é um debate moral e religioso, como também não é, estrito sensu, um debate de franquias e direitos individuais, como um certo grupo identitário completamente equivocado quer empurrar a goela abaixo da nossa sociedade. O que faz Portugal? E eu proponho que a gente amadureça a ideia aqui. Portugal assessorou-se de médicos especialistas absolutamente profundos no assunto e determinou por portaria, que ciclicamente é renovado, qual é a quantidade desta, daquela e daquela outra droga que o cidadão adicto, dependente, precisa para usar para si por uma semana. Se for esta quantidade, seja de qual droga for, que o cidadão for apanhado com ela, é problema de contenção de dano. É problema de saúde pública, não tem a ver com repressão. Passou disso, aí sim, permanece a repressão. Olha como são geniais os portugueses, apesar da propaganda independentista do Brasil, que nos legou as piadas do português pouco inteligente. São geniais. Pois bem, eis aí um caminho para falar claro. Por quê? Porque na medida em que nós fizermos isso, nós vamos poder eliminar essa grande estrutura de produção de mão de obra para a facção criminosa. Nós vamos eliminar uma injustiça que se copiou dos Estados Unidos, que é, na prática, concretamente, a burguesia usando o aparelho do Estado e a sua legislação para o processo de contenção das contradições, da miséria, da pobreza, que certamente vão se desdobrar na violência e cada vez mais na violência organizada. Para isso é preciso fazer com que o país entenda que a orçamentação é um elemento claro de identificação de prioridade. Então nós vemos o Brasil falar, eu nunca vi nenhum político ao longo dessa minha extensa luta na vida pública brasileira e cearense, eu nunca vi um político dizer que a educação não era prioridade. Nunca vi. Mas você tem que a educação brasileira, sob muitos aspectos, está regredindo. Estava comentando com o professor Hernani Barreira um número que eu li recentemente que me assusta. 82% das pessoas que se formam em direito e se submetem ao exame de ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil, não passam. Olha o que se fez com o ensino superior brasileiro. Olha a mercantilização, também é um fenômeno recente da democracia brasileira. Essa tem abusado da obra heróica de nos devolver a democracia, mas tem abusado, né? Tem abusado. Olha o que aconteceu, 82% das pessoas que se sacrificam, trabalham de dia, estudam de noite, compram livros caros, não sei nem quanto é que está custando o vadimeco, eu não sei se existe vadimeco digital, eu sei que é uma fortuna formar um bacharel. A pessoa se submete ao exame de ordem e não passa. O que dirá de um concurso? E aí está a uberização do bacharelado em Direito no Brasil. Nós estamos fazendo curso de medicina por EAD, professor. EAD é uma sigla para diminuir a consequência prática da gente entender do que se trata. Ensino à distância. A degradação, se eu não quero ser um velho rabugento, não serei jamais, a minha cabeça é ligada no futuro. Mas eu estou falando é disso. A orçamentação é que definirá. Me preparando para vir aqui hoje, eu fui ver se tinha melhorado alguma coisa no Brasil. O orçamento em vigor este ano, na pátria brasileira, somado todos os estados e todos os municípios que se aventuraram na ideia de um aparelho de segurança, tudo junto, soma 1,38% do PIB. 1,38% do PIB. Quando nós avançamos para a União Federal, nós vamos encontrar uma fração orçamentária absolutamente denunciadora. Não é da irresponsabilidade, é do pouco caso flagrante
que os governos de esquerda e de direita, porque o Bolsonaro não caiu do Marte. Bolsonaro, com todas as suas peculiaridades, não desceu de Vênus. Bolsonaro foi eleito pela maioria do povo brasileiro. Eleito pela maioria do povo brasileiro. É preciso que nós pensemos um pouco. E quase empata a eleição depois de tudo o que fez. Ou deixou de fazer. Ou nós raciocinamos sobre isso e mudamos a metodologia do debate, por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui consigo hoje à noite, ou este país está ameaçado de coisas muito graves, de sequelas muito graves. A orçamentação brasileira ainda determina, lá vou eu cair um pouco na economia, onde se resolvem realmente as coisas. A orçamentação brasileira, até hoje ainda está em vigor, determina que o país só pode gastar nesta, naquela ou naquela outra rubrica o que gastou ano passado mais a inflação. Ou seja, 1,38% do PIB mais 5% de 1%, ou seja, nós estamos condenados para o ano que vem à mesma coisa. Por quê? Porque se inventou na Constituição brasileira, com status, desculpe o pleonasmo, de norma constitucional, ante a absoluta e incompreensível omissão das cortes superiores do país, uma emenda à Constituição que revogou a Constituição. Porque a Constituição brasileira é fundamentalmente principiológica. E ela anuncia como direitos fundamentais da pessoa brasileira o welfare state, o estado de bem-estar social. Ela afirma a necessidade de um salário mínimo. Ela anuncia o direito à saúde em qualquer nível de complexidade. Ela anuncia o dever do Estado com a educação do povo. Ela afirma a segurança pública como um dever do povo. Ora, se eu afirmo essas franquias todas e determino que o que aconteceu ano passado tem que ser replicado mais 5%, eu revoguei na prática a Constituição brasileira. E é do que se trata o debate, a orçamentação. A partir da institucionalidade nova, que é aquela que lhes falei, a partir do desenho orçamentário compatível com a hierarquia que de fato se atribuiu ao assunto de segurança pública, como também valerá para a educação, etc., para a saúde, etc., etc., nós temos que o orçamento brasileiro, 52% dele, orçamento todo mundo sabe, a lei de meios, era regulado pela lei 4.320, é a lei que anuncia, com antecedência de um ano, quanto o governo pretende arrecadar em quais rubricas e quanto o governo pretende gastar naquele ano vindouro em tais e quais rubricas. Pois bem, no orçamento brasileiro, todas as receitas e todas as despesas, 52% é juro e rolagem de dívida para banco. E esta despesa corrente, igual, do ponto de vista contábil, a gasolina do carro da polícia, a bala do policial ou o papel higiênico do banheiro de uma escola, não estão cobertos pelo teto de gastos. Esse dinheiro do banco, dos bancos, do rentismo, estão protegidos na esquerda e na direita. Aliás, eu tenho um amigo marciano, que eu ando falando muito nele. Ele chegou aqui ano passado, em junho, disse para mim que eu saísse da disputa porque já estava carta marcada, era ódio e paixão, não tinha ambiente para disputar, isso aqui. Eu disse, não, você não sabe nada do Brasil, pai, sai fora que eu vou ganhar a eleição. Não deu outra, né? Deu no que deu. E agora ele passou aqui em junho, aí veio me puxar, passou na minha cara. Então disse que não dava coisa nenhuma e tal, e tá vendo aí, não mudou nada. Espera aí, rapaz. Nós brasileiros damos valor à mudança. Tem democracia, tem humanidade, tem humanismo. Então, não, tem democracia, humanidade, a gente não trata desse assunto em Marte, não. A gente trata de economia e de política. E aquela briga de vocês, eu pensei que vocês iam para uma guerra civil, e quando acabou, não aconteceu nada. O presidente do Banco Central do ano de junho passado é o mesmo de hoje. O presidente da Câmara é o mesmo de hoje, o presidente do Senado é o mesmo de hoje, o orçamento secreto é o mesmo de hoje, o Centrão é que dava as cartas com escândalo na Codevasp, eu acabei de ver no jornal, pensei que estava enganado, é o mesmo de hoje. E diga para esse marciano está ficando meio chato. Eu não vou mais querer conversar com ele, não. Voltando ao tema. Você nem para dar uma risadinha do marciano. Obrigado. Isso aqui é para chamar atenção, com bom humor, porque eu estou dentro do barco, eu torço para dar certo. Mas se a gente repetir os mesmos erros, sabe, o bolsonarismo e aquilo que ele representa, volta. Pode ser que a gente consiga caçar os direitos, é uma ação que eu ajudei a ajuizar, vai ser julgada agora e tal, não é? Nem sei se, dado aos outros precedentes dos outros, é tão justo assim, mas não é? Nós estamos pedindo ao judiciário que examine. E nós estamos fazendo de conta que não aconteceu nada.
Isso não ficará impune. Há toda uma mistificação, porque o câmbio desceu para 4,77 e tal, irmão. Isto daí que parece bom é uma rendição ao nacional-consumismo. Sabe o que acontece com a taxa de câmbio baixa assim? Fica impossível para o produtor brasileiro exportar. Fica mais barato para o turista de São Paulo ir para Miami do que vir para Fortaleza. Ou seja, a gente tem uma ilusão de consumo e, em seguida, perde o emprego, que é o que tem acontecido nesse país ao longo dos últimos 25 anos de um modelo econômico ruinoso. A partir de novas instituições e orçamentação compatível com a hierarquia de problemas numa democracia, deve ser dita pela maioria popular, nós temos que chegar a algumas conclusões dessa reflexão para a gente entrar numa tentativa de responder seus questionamentos e ouvir seus antagonismos e críticas. Se as coisas são assim tão óbvias, por que elas não acontecem? Essa é uma pergunta que nós brasileiros temos que nos fazer. Se as coisas são assim tão óbvias, se a gente faz uma pesquisa com o Ibope, com não sei quem e tal, salta na hierarquia das preocupações populares saúde, segurança. A educação vem lá longe na hierarquia das emergências populares. É segurança, saúde, emprego, saúde, segurança, emprego, saúde, educação, segurança, educação lá longe. Por que não acontece? Eu quero crer, francamente, que há uma gravíssima dissociação cognitiva entre o Brasil popular e os que mandam na nossa República. Isto é uma percepção muito doída para um democrata, porque eu quero dizer de plano, logo antes, que eu não vejo alternativa para essa equação, para essa contradição, sem democracia, sem persistir na aposta de que o povo brasileiro é quem tem que tomar nas suas mãos o seu próprio destino. Mas é razoável, especialmente em dimensão acadêmica, que nós raciocinemos. Por que a população brasileira pensa nessa direção e os tomadores de decisão estão tomando decisões numa direção absolutamente oposta e ciclicamente são premiados pela opinião pública? Eu não tenho resposta para isso agora, mas eu quero crer que é a exaustão dos mecanismos da democracia representativa do século XIX que nós seguimos praticando. Não é mais moderno, não é mais razoável que nós permitamos que o exercício do poder político brasileiro se dê com uma contaminação propagandística, publicitária de 4 em 4 anos e a operação com o povo, e a operação se dê em antagonismo absoluto com o povo. É preciso trazer para dentro da realidade brasileira, para a nossa sociedade contemporânea, aquilo que já está na letra da Constituição. Plebiscitos, referendos, quem sabe o recall para cessar mandatos parlamentares e executivos antes de que o escândalo consuma a tragédia para a nação brasileira. Essa, quero crer, é a última contribuição que eu gostaria de dar nessa introdução ao nosso debate hoje. Democracia representativa, com um Congresso Nacional absolutamente empoderado pelos caminhos do orçamento secreto, do superfaturamento de obras e tal, deformando a disputa aqui embaixo. Porque, de novo, repete-se 4 anos, faz-se a mesma coisa 4 anos depois, faz-se a mesma coisa 4 anos depois. A disputa parlamentar não deixa mais um jovem entrar. Disputar juventude, mulheres, etc., etc., no sistema representativo, em que a inequidade na condição prática da disputa está estabelecida pelo monopólio da ação política e dos dinheiros públicos de forma absolutamente criminosa, vai destruir a República Brasileira. Enquanto o Executivo aceita uma agenda de 4ª geração de problemas que as sociedades ricas têm. As sociedades ricas da Europa e dos Estados Unidos, especialmente, podem perfeitamente se dar ao luxo de discutir problemas de 4ª geração. A falta de respeito, enfim, a falta de respeito aos transexuais, a ideia ambientalista, sob o ponto de vista identitário, descomprometida com qualquer sustentabilidade holista do modelo de desenvolvimento. Ok, tudo isso faz parte de um conjunto de problemas que a nossa geração pode resolver, mas o Brasil tem problemas de 1ª geração para resolver, e entre eles o direito à vida, à liberdade e ao patrimônio, absolutamente comprometidos ou sob generalizada ameaça pelo colapso do Estado brasileiro diante da violência e da impunidade. Obrigado por sua atenção.